Meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo, bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, dando sequência àquilo que eu falei no último vídeo, foi me pedido falar sobre alguns textos que tratam daquilo que muitas pessoas usam para condenar a homossexualidade no texto bíblico. No vídeo passado eu comentei rapidamente sobre o texto de Levítico 18 e Levítico 20, e hoje eu queria falar bem rapidamente sobre o texto de Romanos 1, que também é grandemente usado para falar contra os homossexuais e por aí vai. Bom, o texto de Romanos 1, e principalmente a partir do versículo 18, e mais precisamente o versículo 26 em diante, é muito usado para condenação da homossexualidade, pegando esse texto bíblico como se fosse tá vendo, Paulo está condenando, a Bíblia condena e por aí vai. Mas algo que é sempre importante lembrar, que eu falei no último vídeo: não existe o conceito de homossexualidade no texto bíblico. Esse conceito é um conceito moderno, criado por volta do século XIX. Então, tentar pegar um termo do século XIX e aplicar ao texto bíblico é algo extremamente pernicioso e não deve ser feito, justamente porque o texto não está falando disso. Mas afinal de contas, do que Paulo está falando no seu texto? Esse ponto é um ponto importante. Ali, principalmente essa parte, a partir do versículo 18, se você lê o texto de Sabedoria, principalmente Sabedoria 13, do versículo 1 até o versículo 9, você vai ver que há uma semelhança enorme entre Sabedoria 13 e o texto de Paulo de Romanos 1 a partir do versículo 18. E logicamente, esse texto de sabedoria é o texto base de Paulo nessa parte da carta. E ali, o que está acontecendo ali é uma crítica do judaísmo daquele período contra os gentios. E no caso, Paulo vai tomar esse texto para servir de base para isso que ele está falando em Romanos 1, que no caso é uma crítica à idolatria dos gentios. No caso, que Paulo está condenando ali é mostrando: olha, os gentios são culpados pela sua idolatria. E no caso, o sexo cultual era uma prática comum tanto no tempo antigo, da época de Levítico, como nos rituais pagãos da época de Paulo. Era comum o sexo cultual, as prostitutas e prostitutos cultuais. Então, o que Paulo está condenando nesse caso, que Paulo está falando da culpa dos gentios, é com relação à idolatria desses gentios. Não tem nada a ver com a questão moral da sexualidade humana, não tem nada a ver com propriamente alguém ser homossexual ou não ser. Lembrando que o conceito de indivíduo, de eu, não existe no texto bíblico. Isso também é um conceito moderno. Então, quando você pega o texto de Romanos 1 e lê essa parte, ela precisa ser entendida nesse contexto. Paulo também toma o texto de Levítico. Lembra, Paulo é um judeu, então ele vai falar dentro de toda a sua cultura e de toda a Torá daquele período, Então, esse ponto é importante. Mesmo que ele use o texto de Levítico, e como a gente viu, o texto de Levítico, uma das interpretações possíveis é justamente a questão do papel social do macho, nesse caso do homem. No vídeo passado está um pouco melhor, só estou citando aqui, então fica o convite para você ver o vídeo passado. Mas uma outra conotação possível, uma outra leitura possível do texto do Levítico, que aqui serve também de base para Paulo, é justamente a ideia da diferenciação do culto a Javé e do culto pagão das outras sociedades em torno de Israel naquele período. Ou seja, novamente usando o texto para condenar
a idolatria e para condenar, né, as práticas que havia de sexo cultual nesses cultos pagãos. Então percebam que o texto ele não tem a ver com a condenação da homossexualidade como compreendida hoje, porque isso não é um conceito da época. O que Paulo está condenando e falando que os gentios são culpados da sua idolatria é justamente referente ao sexo que era comum nas práticas pagãs, nos seus cultos de fertilidade e por aí vai. Então, esse ponto eu acho que é muito importante deixar claro isso, né? Não existe o conceito de homossexualidade na Bíblia, não existe o conceito de eu na Bíblia. Então, nesse sentido, pegar esse texto de Romanos 1 e falar que Deus condena a homossexualidade é algo muito nada a ver, muito errado mesmo. E aí, tendo isso tudo por base, para esse vídeo não ficar maior do que já está, eu encerro aqui com simplesmente essa colocação de que pegar um texto bíblico, tentar aplicar categorias modernas a ele, é um erro muito grande. Neste texto, Paulo condena a idolatria dos gentios. Da mesma forma que no capítulo 2, ele vai apontar qual que foi o pecado dos judeus, para depois no capítulo 3 falar, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, é isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado e fica novamente o convite para se inscreverem no meu canal. Então, até a próxima.